Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 7 de fevereiro, agora na Espanha, 9 horas e 9 minutos, no Brasil, 5 e 9 da manhã. Gente, antes de analisar o gráfico da BTC, eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, principalmente para os minerais que acham que não vai ter temporada de altcoins. Esse é o gráfico do Others cotado em BTC. O que é o Others, Renato? O Others é o índice que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, ou seja, tudo, toda a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10, ou seja, de TRX para baixo. Gente, vocês vejam que o Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização cotado em BTC, está exatamente no botão que está definindo aqui, criando aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, é o botão que define a reversão de tendência. Exatamente como aconteceu em fevereiro de 2017, exatamente como aconteceu em fevereiro de 2021 e exatamente como está acontecendo em fevereiro de 2025. É o botão que define a reversão de tendência. Eu sei que vai ter muita gente falando, mas Renato, o índice do medo e da ganância está em 35. Há um claro sentimento de desesperança no mundo cripto. Sim, há um claro sentimento de desesperança no mundo cripto. Exatamente como aconteceu em fevereiro de 17, exatamente como aconteceu em fevereiro de 21, onde todo mundo achava que só a Bitcoin iria subir, porque quando o Others barra BTC começa a corrigir bastante, como agora aconteceu nesses últimos 3 dias, basicamente as altcoins derreteram de forma olímpica, exatamente como aconteceu em fevereiro de 21 e como aconteceu em fevereiro de 17. Gente, vocês precisam entender que é no meio do caos que grandes fortunas são feitas. Eu vou repetir. Não é só no meio do caos que grandes fortunas são feitas. Quem leu os Axiomas de Zurique sabe que tá lá nos Axiomas de Zurique, que é um mantra dos grandes investidores. Basicamente, você precisa comprar quando há cheiro de sangue nas ruas e ao som dos canhões, e vender quando há cheiro de flores nas ruas e ao som dos violinos. É isso que vocês têm que fazer. Comprar o medo, historicamente, a compra do medo e do medo extremo e a venda na ganância e da ganância extrema sempre foi um bom negócio. Agora, a gente olhar o Others cotado em BTC e visualizar essa formatação e desembarcar do mundo cripto. E outra, não é só quando há o caos reinante, em que é o período onde grandes fortunas são feitas, não somente no caos reinante. No meio do caos, sim, grandes fortunas são feitas, como agora. Tá um clima de desesperança, um monte de sardinha desembarcando do mundo cripto. E a família Trump comprando pelo seu projeto de DeFi, o World Liberty Finance, comprando Ondo, Aave, Link. Mas enfim, eu já vou falar disso. Mas também no meio da excitação extrema, quando as pessoas acham que o mercado vai subir para sempre, como nesses topos aqui, quando o índice do medo, quando o índice da ganância extrema é, começar a avançar para cima de 80, 85, 90, gente, nesse momento, na ganância extrema, vocês precisam visualizar. Eu até vou, quando a gente voltar para cima de 80 na ganância, isso não vai demorar muito. A gente precisa visualizar, principalmente dentro daqueles nichos altamente tóxicos, meme coins, os nichos que corrigem mais de 90%, NFTs não de metaversos que vão ter uma importância expressiva, mas NFTs de colecionáveis, de jogos inúteis. Tem jogos que não são inúteis, mas enfim, de shitcoins, basicamente. é, Quando a gente tiver com a ganância acima de 80,
Esses setores altamente tóxicos, com meme coins que são uma verdadeira piada, ostentando market cap de Petrobras e por aí vai, ali muitas fortunas são feitas. Como o sujeito pega US$ 10.000 e abre um shortzinho de leve, com uma alavancagem mínima. E se a meme coin continua subindo, ele basicamente vai aumentando o colateral dele. Se ele abrir um short de US$ 10.000 contra Trump, por exemplo, é só um exemplo, mas tem coisa pior que a Trump. Mas ele abriu um short contra o Ratinho do Chapéu, estou dando um exemplo. Aí o Ratinho do Chapéu continua subindo, ele aumenta o colateral um pouquinho e não aumenta a posição, ele aumenta o colateral só para ele ficar folgado numa eventual liquidação forçada. Aí o Ratinho do Chapéu continua subindo, e aí o índice do medo e da ganância vai a 90. E o Ratinho do Chapéu continua subindo, e ele vai aumentando o colateral. Quando o Ratinho do Chapéu der o primeiro dumpzinho, aí ele vai e aumenta a posição. Se ele quiser, aumenta um pouquinho o colateral, se o Ratinho do Chapéu resolver subir de novo. Aí, meus amigos, tem gente que transforma 15, US$ 20.000 em $500.000, em US$ 1 milhão. Por isso que eu falo, no meio do caos, como agora, com o índice do medo e da ganância prestes a um mega bull run iminente, está em 35, as pessoas poderem comprar uma AVAX a esse preço, a 24, isso é uma gratuidade. Poder comprar Solana a 192. Gente, Solana daqui a 2, 3 semanas vai estar sendo negociada a mais de US$ 300. Gente, o que eu quero reportar para os senhores é o seguinte: a maioria dos supostos criptoanalistas, eles nem têm capacidade de visualizar um gráfico desse. Por isso que eu insisto com os senhores, se vocês querem construir riqueza geracional, geracional que eu digo com pouco capital vocês podem multiplicar por vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Não ousem ficar desembarcados diante da bizarrice que está prestes a acontecer no mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Ali no Gemas, eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em níveis de agressividade conservador, moderado, agressivo, até eu subir modelos de carteiras conservadoras, moderadas, agressivas no Gemas ontem à noite. E dentro de cada nível de agressividade, eu subdivido em nichos setoriais, DeFi, AI, DeFi, infraestrutura descentralizada, RWA, que é a tokenização de ativos no mundo real. Vocês precisam entender o tamanho da revolução que está se desdobrando. Gente, aqui no Diário, a BTC segue dando vigência à nossa acumulação. Basicamente, a BTC não tem força para perder a nuvem, mas também a gente já está desenhando uma sequência de corpos reais vendedores do Raiknest quase que inacreditável. São 12 corpos reais vendedores, com exceção dos dias 29, 30 e 31 de janeiro. Ou seja, a BTC está extremamente sobrevendida, mas não mostrou força para perder a base dessa congestão. Agulhamos para 89.256 em 13 de janeiro, depois voltamos a agulhar para esse patamar do suporte em 3 de fevereiro e 91.231, e agora, meus amigos, qualquer espasmo de reação da BTC, não só da BTC, mas do mundo cripto, a cotação da BTC voltaria facilmente para estressar a aresta superior dessa acumulação. Por que eu estou falando que a BTC vai explodir a qualquer momento? Porque a NVIDIA já superou a média móvel de 200 períodos. Anteontem, a NVIDIA subiu 5,3%. Ontem, a NVIDIA subiu mais 3,08%. A NVIDIA está sentindo agora a resistência imposta pela mediana do canal de Keltner. O que eu quero reportar para os senhores? Gente, tudo o que acontece com a NVIDIA, dá 2 ou 3 pregões, acontece com a BTC. A NVIDIA, ela é o índice que mede o interesse global por forças computacionais centralizadas. A BTC, que é o gráfico de baixo, é o índice que mede o interesse global por forças computacionais descentralizadas. Gente,
A Nvidia performando bem nos últimos 3 pregões só indica uma coisa. A Nvidia já se valorizou do fundo da DeepSeek até agora quase 20%. Em condições normais de temperatura e pressão, a BTC vai romper o seu topo. A Nvidia valorizando 20% é, no mínimo, uma explosão espasmódica para a BTC iminente. Vejam a simbiose gráfica que existe entre a Nvidia e a BTC. Na seara fática, um membro do board do Fed, o Wallace, Christopher Waller, ele apoiou publicamente numa entrevista dada ontem a regulamentação das stablecoins para aumentar o domínio global do dólar norte-americano. Ele disse que o advento das stablecoins, na verdade, coloca o Banco Central norte-americano numa posição muito confortável, porque é uma maneira de aumentar a liquidez global do dólar norte-americano sem inflar o balanço patrimonial do Fed. Eu explico. As emissoras de stablecoins, elas basicamente imprimem dólares. Mas, Renato, como que eles imprimem dólares sem lastro em dólares? A questão aí é que o lastro das emissoras de stablecoins não é dólar, é bonds, são bonds, T-bills bonds, títulos do Tesouro norte-americano de curtíssimo prazo, que não são emitidos pelo Banco Central, pelo Fed, mas sim pela Secretaria do Tesouro norte-americano. Ou seja, as stablecoins, gente, o Arthur Reis já tinha falado isso há 1 ano e meio atrás. Olha como o cara é visionário. Ele é formado em economia na Ivy League, né? Em Stanford. O Arthur Reis, ele já tinha reportado isso há 1 ano e meio atrás. Ele basicamente viu no advento do market cap das stablecoins uma possibilidade de, de expansão da liquidez do dólar norte-americano sem pressionar o balanço patrimonial do Fed. Gente, agora que os membros do board do Fed estão falando isso, vocês não tenham dúvida nenhuma de que o Fed vai apoiar a regulamentação das stablecoins. Eu estava rastreando essa posição do Fed em relação às stablecoins há muito tempo. O Jeremy Powell falou favoravelmente das stablecoins na última fala dele. Agora, um outro membro do board do Fed, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto, seguindo o ex-BBB, seguindo supostos cripto-influencers, ele precisa ser bem menos que um mineral. Gente, o que vem por aí é algo gigantesco. Se o Others, que mede o market cap das altcoins, cotado em BTC, explodir para, no mínimo, esses topos aqui do ciclo anterior, vocês podem ter certeza que o Others vai a mais de 2 tri na próxima pernada. Ainda nos fatos, projeto de lei de reserva, de criação de uma reserva soberana de Bitcoin é apresentada pelo Kentucky. É o 16º estado norte-americano a introduzir um projeto de lei para a criação de reserva local de BTC. É o novo normal. E o CTO da Ripple relembrou o pesadelo que foi o processo Ripple, SEC versus Ripple, e que a Ripple acabou vencendo na primeira instância. Ele disse que as alegações da SEC contra o token nativo da XRP Ledger, a XRP, alegando que era um security, solapou violentamente o mundo cripto. Ele basicamente reportou que muitos acharam que havia uma chance razoável da Ripple vencer essa demanda judicial e seria um precedente terrível para o mundo cripto, porque basicamente quase todos os criptoativos seriam considerados um security, né, um valor mobiliário, e isso com certeza seria um revés brutal para a criptografia, para o mundo cripto. E ele reportou que essa vitória criou um precedente que garantiu a sobrevivência do mundo cripto. As pessoas não têm noção da gravidade do que aconteceu. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, Banco Central da Índia
cortou a taxa básica de juros pela primeira vez em 5 anos. Então, é uma flexibilização. Lembrando que o PIB da Índia está lá em quase 5 tri, somado com o PIB chinês, que está em quase 20 tri, dá quase um Estados Unidos da América, que está em 25, 26 tri. Então, é inédito uma flexibilização chinesa, indiana, zona do euro e americana conjugada, todas juntas, e, é inédito um iminente bull run da Bitcoin com essa mega flexibilização desses gigantes todos conjugados. E o Tribunal Penal Internacional vai sofrer sanções dos Estados Unidos da América. Vocês lembram que eu falei há uns vídeos atrás que esse Tribunal Penal Internacional, criado pelo Tratado de Roma, é um tribunal teatral. Eles tentaram investigar o Pentágono, o alto comando do Pentágono, por abusos cometidos no Afeganistão. E na época, a gestão era na época, quando o Tribunal Penal Internacional iniciou as investigações, na época a gestão era do Barack Obama, nos Estados Unidos. E mesmo assim, sob uma gestão democrata, os membros desse tribunal foram punidos porque os juízes foram para cima, os juízes desse tribunal foram para cima de uns generais do Pentágono por abusos cometidos no Afeganistão. Pasmem os senhores. Na época, os Estados Unidos bloquearam contas bancárias dos juízes e convidaram os filhos dos juízes a se retirar dos Estados Unidos. Alguns cursando faculdade, perderam lá o valor pago para as faculdades. Enfim, foi uma confusão. E agora, esse Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra o Netanyahu. E quem estava anteontem lá na Casa Branca chorando as pitangas para o Trump? Lembrando que a família do Netanyahu é muito próxima da família dos Kushners, que é a família a família que casou com a Ivanka Trump. O Jared Kushner é o marido da Ivanka Trump, que se converteu ao judaísmo. Ela é judia convertida. Então, eles são muito próximos. Essa confusão na faixa de Gaza, em que o Trump disse que vai se apoderar da faixa de Gaza, isso é um acordo familiar, porque as duas famílias, Trump e Kushner, são empreendedores imobiliários. Eles vão lá construir um campo de golfe na faixa de Gaza, sim. E esse Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra o Netanyahu, que basicamente não pode mais botar o pé na Europa. E agora, pasme, o Donald Trump disse que vai congelar as contas bancárias dos juízes do Tribunal Penal Internacional, autorizou sanções econômicas, viagens. O Donald Trump está cancelando todos os vistos diplomáticos dos membros desse tribunal para entrar em território norte-americano. Está convidando novamente os filhos dos juízes desse tribunal a se retirar dos Estados Unidos. Ou seja, vocês podem ter certeza que nesse mundo de quem pode mais chora menos, vocês podem ter certeza absoluta que em pouco tempo essa investigação e esse mandado de prisão contra o Netanyahu vai estar basicamente arquivado. Gente, e décadas de influência chinesa no Panamá começam a se desfazer por conta de pressão do Donald Trump. O Panamá está rescindindo todas as concessões portuárias de infraestrutura em favor dos chineses por pressão do Donald Trump. Nesse mundo apocalíptico Mad Max, eu não ficaria de fora da BTC, ainda mais olhando para esse gráfico absolutamente hecatômico e iminentemente espasmódico, que vai levar o Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, para patamares inimagináveis em pouco tempo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, Polkadot, XMR, Monero, Avax, TRX, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.